Se eu tivesse que dar uma única dica para as pessoas sobre educação financeira, esse seria o conselho que eu daria. Esse conselho é tão importante, assim, é tão relevante, que no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, ele gasta, eu acho, quase metade do livro, quase 50% do livro, só falando desse conceito. Aliás, se você não conhece o livro, acho que vale a pena ler. Para quem está querendo aprender educação financeira, é um livro bem facinho de ler, bem fininho, rapidinho você lê ele, entretanto, aí as dicas dele são muito valiosas. Ok, Júlio, mas o que você está falando então? O conceito é muito simples, é um conceito bem tranquilo de entender, muito fácil, mas muito importante, como eu falei. É o conceito de ativos e passivos. O que são ativos e o que são passivos? Se você entender esse conceito e conseguir aplicar isso na prática, sua vida financeira vai transformar, tenho certeza. Tá? Então, o que é? Vamos lá, vamos para o começo. O que são passivos? Passivo é tudo aquilo que te gera custo. Todo gasto que você tem é um passivo. Simples assim. Então, por exemplo, principalmente gastos recorrentes, né? Por exemplo, um streaming que você assina, um Spotify Premium, um YouTube Premium, todos os serviços aí de contas digitais que a gente tem, tudo isso vai gerar um custo mensal para você. Ou, sei lá, você instalou um ar-condicionado na sua casa, um ar-condicionado, ele vai gastar energia todo mês, vai subir sua conta de luz e vai te gerar um passivo. Ou, sei lá, uma piscina, constrói uma piscina na sua casa, você vai ter que comprar regularmente aí os produtos para limpar a piscina, consumo de energia elétrica para ligar bomba, eventualmente um piscineiro para limpar a piscina, enfim, é essa a ideia, você entendeu, né? Tudo que gera custo para você, que vai aumentar a sua despesa, é um passivo. E os ativos, por outro lado, é tudo aquilo que gera renda. Então, a maioria das pessoas hoje tem um ativo principal, que é o emprego, e esse emprego te gera aí uma renda todo mês. Quais são outros exemplos de ativo que a gente tem? Por exemplo, quem é escritor, escreve um livro, publica esse livro vai vendendo aí ao longo dos meses, isso vai gerando um retorno financeiro para o escritor. Quem é músico também, enfim, compõe uma música, e essa música vai gerar rendimento para essa pessoa. Que mais? Quem tem um segundo imóvel, quando você compra um imóvel adicional para alugar, esse aluguel te gera uma renda extra, isso é um ativo. Quando você investe em ações, em fundos imobiliários, esses papéis, eles te geram dividendos. E esses dividendos também são ativos, ok? Deu para entender? É tão simples quanto isso. Mas por que ele é tão importante? Porque a gente tem que manter um equilíbrio, pelo menos um equilíbrio, né? O ideal seria ter os ativos maiores do que os passivos. Então, nesse caso, você está tendo um lucro dos seus rendimentos. Agora, se por outro lado, os seus passivos, que são esses aqui, eles estão maiores que o seu ativo, o que acontece? Você está gerando dívida. Cada mês que você passa nessa situação, a sua dívida está aumentando e seu fluxo de caixa vai estar negativo. Tá? Isso que acontece com a maioria das pessoas, elas vão gastando, então os passivos vão subindo, ao momento que eles passam os ativos, é o momento que você entra em dívida. Então o que você tem que fazer para equilibrar essa situação? Idealmente, diminuir os seus passivos, só que isso muitas vezes leva um tempo. O que você tem que fazer também, em paralelo com isso, para não esperar tanto tempo, é aumentar os seus ativos. Então, a gente vai ter aqui no canal, e já teve também alguns vídeos sobre esse tema, de dicas de como você reduzir o seu gasto, os seus passivos, sem ter que cortar muito aí a sua qualidade de vida, né? Eu vou deixar aí no link na descrição para você ver depois. E é muito importante a gente estar aí de tempos em tempos revendo esses passivos nossos, esses gastos, porque sempre tem coisa para cortar ali. Passivo é igual mato, ele vai crescendo, toda hora você tem que estar lá revendo, pegar essa planilha de gastos, vendo para onde seu dinheiro está indo e eventualmente cortando despesas desnecessárias. Muitas vezes as pessoas reclamam que ganham pouco, né, mas no fundo o que acontece é que os gastos dela estão excessivamente altos e aí acaba matando todo o ativo que ela tem, né? Por exemplo, você pega uma criança, se você dá R$100 para uma criança, ela vai achar que aquilo é muito dinheiro. Porque a coluna de passivos dela, está praticamente zerada. Ela não tem nenhum gasto, ela não tem que pagar nenhum boleto. Então, para ela, aqueles R$100 é um dinheiro livre.
Ou seja, a coluna de ativos dela está com R$100 e a de passivo está zero. Então, para ela, é muito dinheiro. Agora, para um pai de família que tem uma série de gastos aí ao longo do mês, R$100 não dá quase que nem para fazer um supermercado, né? Então, no final das contas, os R$100 ali não vai fazer muita diferença na coluna de ativos dessa pessoa. Então, por isso que a gente sempre tem que manter a coluna dos passivos sempre sob controle. E se você está nessa situação em que os seus passivos estão mais altos que os seus ativos, como eu falei, primeiro passo, tentar cortar esses passivos. E a outra opção é você aumentar os ativos. Então, se você está desequilibrado, vamos supor, aqui estão os seus passivos, aqui são os seus ativos, né? Se você não consegue abaixar as suas despesas, o que você tem que fazer é tentar levantar os seus ativos. Como você tem que fazer isso? Talvez pegar um trabalho extra, um trabalho temporário, sei lá, trabalhar de Uber aí no final de semana, depois do expediente, tentar uma renda extra, talvez temporária ou permanente, mas que te permita ter um fôlego aí até você conseguir abaixar as suas despesas fixas, né, os seus passivos. Porque muitas vezes a gente faz algumas assinaturas, tem carência, tem período de cancelamento ali, então você não consegue imediatamente reduzir essas despesas. E muitas vezes também a gente gasta no cartão de crédito, então o cartão vai vencer daqui a 40 dias, aí daqui a 40 dias você vai pagar, aí você tem que esperar o próximo salário para entrar, e esse salário vai estar livre daquela despesa do cartão, então, ou seja, muitas vezes demora 60 dias para você ter o reflexo de uma economia que você fez hoje. Então, às vezes, a redução dos passivos demora um pouco, e a redução do ativo, muitas vezes você já consegue aí de uma hora para outra aumentar. Então é isso, pessoal. O conceito, como eu falei, é um conceito bem simples, mas que a gente tem que levar aí para o dia a dia da nossa vida, né? Tem que ficar pensando toda hora, como é que está a minha coluna de ativos, como é que está a minha coluna de passivos, estou gastando muito, como é que está isso em relação aos meus ganhos, preciso cortar a minha despesa, não preciso cortar, como é que está. Toda vez que você for fazer uma despesa, fala, opa, minha coluna dos ativos está menor do que meus passivos, preciso maneirar. Se você levar esse conceito para o seu dia a dia, isso vai transformar a sua vida financeira, com certeza. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixa isso nos comentários aqui embaixo, a gente vai trocar uma ideia. Se gostou do vídeo, deixa o like aí para ajudar a gente. E também, se você acha que alguém está nessa situação aí de coluna dos ativos menores do que a coluna dos passivos, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa para ajudar ela também. Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima.